Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Agora que a 11ª temporada de RuPaul's Drag Race terminou, a gente então decidiu fazer um podcast especial de perguntas e respostas. E Rodrigo e eu lançamos em nossas redes sociais essa oportunidade dos fãs nos questionarem qualquer coisa relacionada à última temporada de Drag Race. E no podcast de hoje a gente tem um convidado especial, que é o Gustavo Marinho, e ele que vai ser aí o nosso entrevistador, digamos assim. Mas antes de mais nada, eu gostaria que o Gustavo se apresentasse, falasse um pouco dele aí para os nossos ouvintes descobrirem um pouco sobre quem ele é, o que ele curte, qual a sua drag favorita e coisas do tipo. Oi pessoal, meu nome é Gustavo Marinho. Se vocês costumam ler sobre séries ou até Drácula, geralmente sou eu que estou escrevendo essa parte do site. E é isso, eu sou apaixonado pela arte drag também, assisto o programa, comecei lá pela 6ª temporada. Minha drag favorita é a Bora, ela é participante da 2ª temporada de Drácula e atual vencedora do concurso da Alaska, o drag do ano. Então agora nós vamos responder as perguntas que nossos ouvintes fizeram, e aí vamos fazer na seguinte ordem. Primeiro eu respondo, depois o Rodrigo responde, e por fim, se o Gustavo também quiser responder, ele fica à vontade. A primeira pergunta é do How About Arthur, e você acha que a personalidade é mais importante que o talento? Eu acho que é difícil a gente especificar qual característica é mais importante para que uma drag tenha maior destaque em Drag Race. A gente já viu aí várias campeãs que tinham características distintas, e conforme a RuPaul e a produção queria uma drag com estilo X, essa drag ganhava, então a característica dela que fazia ela se destacar mais. Nesse sentido, eu acho que pesava mais pra temporada em específico, mas eu não acho que talento e personalidade sejam características que entrem em atrito, não. Porque eu acho que realmente vai variar de cada drag e da proposta de cada temporada. Por exemplo, a Bianca na 6ª temporada, ela tinha uma personalidade muito forte e, de certa forma, eu acho que o talento dela casava com a sua personalidade. Da mesma forma, a Bob na 8ª temporada, a Jinx, podemos dizer também, Sharon. Então não acho que sejam coisas discordantes, não. Eu acho que realmente vai variar muito da proposta de cada temporada. Na 7ª temporada, a Violet Chachki não tinha um carisma tão grande, então a personalidade dela não era uma personalidade que se destacava muito, mas ela foi uma drag muito importante no quesito fashion. Ela era uma drag que tava com tudo assim pra moda, inclusive hoje ela é uma referência nesse sentido. Então nesse caso, pra 7ª temporada e pra Violet, o talento dela acabou sobressaindo em relação à personalidade dela. Então acho que são coisas que vão variar conforme a temporada e conforme o que a produção e Drag Race tá em busca aí pra ser a nova campeã, a nova rainha representante do show. Eu não acho que depende de personalidade ou talento pra ficar ou fazer um programa muito bom. É porque, igual o Saulo falou, depende muito do que a produção quer seguir. Depende do que a produção vai querer passar na edição. Igual essa temporada que falaram que a Plastique não tinha personalidade. Tá? Ela poderia não ter personalidade, mas ela tinha um talento. E ela continuou com esse talento e perdurou no programa até onde foi. Mas pro programa, acho que se você tiver personalidade e não tiver talento, ou tiver talento e não tiver personalidade, você vai conseguir ficar lá porque você conseguiu chamar a atenção da RuPaul e de quem faz a seleção das queens. Pra mim, eu não levaria muito em consideração a personalidade ou o talento da queen. Eu queria ver ali o entretenimento, se ela consegue gerar um entretenimento bom e consegue também se desenvolver durante os desafios. Eu acredito que é uma construção muito ligada à edição do programa, de que algumas queens que têm uma personalidade que sobressai as outras, como a Latrice, a própria Miss Vandy, elas vão receber um tratamento melhor, porque elas chamam a atenção e elas causam esse entretenimento por conta do que elas falam, das respostas rápidas que elas têm. E sobre a questão do talento, eu acredito que, assim como o Saulo falou, ele não tá ligado a essa parte da personalidade. Tanto aí o exemplo que ele falou da Violet, que não falava tanto sobre essa questão do carisma dela e tal, mas o talento dela ela se provava, e as coisas que aconteciam em volta, as brigas que a produção colocava em evidência, faziam ela dar uma cutucada em outra queen, e isso, compensava na parte dela, que a personalidade estaria dentro do carisma. Do mesmo usuário, a próxima pergunta é: concordam com a Ivy em sempre aconselhar as queens a mudar? Olha, a situação da Ivy eu acho bem complexa por dois motivos simples.
O primeiro é que eu entendi que a Ivy queria que as drags dessem o seu melhor na competição pra ela competir contra as melhores. Então acho que por isso ela sempre tava ali falando pras drags o que elas deviam melhorar conforme as críticas que os jurados haviam feito. Porém, a forma com que ela falava isso soava às vezes como arrogante, como nariz empinado, que queria mostrar superior. E isso realmente é algo que fica aquém das nossas percepções, porque a gente tá vendo que a edição passa. Agora, no convívio direto ali com as drags, elas podem se sentir diretamente ameaçadas ou incomodadas pela forma com que a Ivy aborda elas. Agora, a segunda questão pra mim é que, nesse sentido, por melhor que fossem as intenções da Ivy, eu acho que ela não tem obrigação nenhuma de ficar falando pras drags que devem fazer X ou Y no trabalho delas. É uma competição, cada uma por si. Então não tem que ficar também nessa coisa muito paternalista de ajudar uma a outra o tempo todo. Tipo, se a drag quer melhorar, ela acaba pedindo ajuda em algum momento. Se ela não quer, então o problema dela, ela que se vire. E se ela não conseguir mostrar o que os jurados querem, ela vai acabar sendo eliminada. Simples assim. Então nesse sentido, eu acho que a intenção da Ivy foi boa, mas foi desnecessária. Se fosse no meu caso, eu estivesse em uma competição e tivesse a Ivy lá me aconselhando, eu até que gostaria. Claro que no primeiro momento eu acharia estranho uma pessoa que eu não conheço começar a ficar me aconselhando a fazer coisas que os jurados pediram pra fazer. Mas se eu visse que ela estava fazendo isso por ser sincera e querer sempre competir com as melhores, eu no meu caso eu não ligaria. Mas assim, para um ambiente de competição, dependendo da pessoa, que a gente já viu, né, vários casos, por exemplo, a Fifi na 4ª temporada, que ela mais queria prejudicar do que ajudar. Então, essa coisa depende de pessoa pra pessoa, e eu acho que numa competição como Drag Race, é legal ter mais personalidades como a Ivy. Só que eu entendo que vai ter muitas outras pessoas que não vai ter esse coração bom de querer sempre ajudar e sempre querer forçar a pessoa a sempre dar o melhor ali naquela competição. Mas eu concordo, assim, em ela sempre aconselhar, claro que num tom amigável, não naquele tom de explosão. Se a pessoa explode porque você deu uma opinião, você também tem que explodir. Acho que tudo tem que ter uma conversa naquele tom ameno. Se a pessoa se exaltar, no caso, aí a Ivy abaixaria um pouco do tom ou pararia de comentar sobre isso. Mas eu, de modo geral, eu concordo. Bem, as consequências que essas críticas que a Ivy estava dando, e ela dava de forma dura, elas legitimaram, tipo, muitas coisas em questão de briga e tal, que aconteceu lá dentro, que acho que a principal delas foi com a Silk e com a Miss Vente também. E, assim, eu acho que, tipo, mostrou um lado das duas, mais revoltado lá dentro da competição, e movimentou, tipo, em forma de, dentro de um reality show mesmo, movimentou os barracos e tal. Então, acho que, tipo, no geral, foi uma coisa boa. Eu acho profissional o que ela tava fazendo? Não. Mas eu também acredito que ela tava com boas intenções. Mesmo ela estourando, mesmo ela falando em um tom, tipo, muito errado do que você tem que fazer com as suas colegas de trabalho, mas era uma competição. Então, acho que, tipo, dentro desse nicho do reality show, funcionou. Tipo, trouxe entretenimento, todo mundo se divertiu com as brigas. E no fim das contas, eu acho que as drags que não ouviram a Ivy acabaram se fudendo, porque quem ganhou foi a Ivy, né? Então, assim, se a competidora ali que, querendo ou não, acabou vencendo, me deu várias dicas que eu não segui, é sinal que, né, numa próxima oportunidade, é bom ficar aí atento às dicas das nossas amiguinhas, porque às vezes essa amiguinha que tá dando dica vai ser a vitoriosa. Ainda do mesmo usuário, quem deveria ser a Miss Simpatia da temporada? Olha, eu acho que a Miss Simpatia é quem levou mesmo, Nina West. Não vejo outra drag ali tão amigável a ponto de levar o Miss Simpatia. Porque o Miss Simpatia também é sobre ser uma drag bem da paz. E nessa temporada tivemos drags com personalidades muito fortes e muito barraqueiras. E isso me lembra muito a 5ª temporada, que a única drag que não arrumou barraco foi aquela que levou o Miss Simpatia pra casa, que foi a Ivy Winters. Agora, nessa 11ª temporada, a gente teve muitas drags aí que sempre estavam envolvidas em barracos, então ia ser bem difícil, assim, que uma dessas drags barraqueiras levassem o Miss Simpatia. Embora muita gente tenha falado que, Miss Vende tem que levar Miss Simpatia, bitch please. Miss Vende é, assim, personalidade ótima, rainha dos memes, mas Miss Simpatia? Não, né? Então, eu acho que a Nina West mereceu mesmo e não tinha outra pessoa melhor ali nessa temporada pra poder levar esse título. Eu já vi comentários também na internet que quem acha que deveria ter ganhado era a Miss Vende. Mas se você for olhar no contexto da temporada, eu acho que a Miss Simpatia se encaixou muito bem pra Nina, porque a Nina sempre esteve envolvida na causa LGBT e ela também sempre quis ajudar o próximo, se preocupa com o próximo. Então, nesse contexto dessa temporada, eu acho a Nina a Miss Simpatia mesmo e fizeram uma boa escolha em colocar ela pra ter esse pedestal. Não tinha outra opção. Pra mim, tem que ser a Nina de qualquer forma. E acho que se
nível até com um prêmio de consolação, assim, por ela ter ido para um bottom duvidoso, por ela não ter ganho o Snatch Game. Então acho que pra carreira dela, fechou com chave de ouro a participação dela nessa temporada. E assim, daqui pra frente eu acho que ela vai ter muito destaque e ela vai ser uma queen que todo mundo vai querer acompanhar. Então foi uma escolha perfeita. Já que falamos sobre injustiça, tem duas perguntas exatamente sobre isso. Uma delas é do Luan Luca, perguntando qual foi a maior injustiça da temporada, e a outra do usuário Jello, e achamos a eliminação da Scarlett injusta. Então, vou primeiro pela questão da maior injustiça da temporada. Eu acho que a maior injustiça foi a eliminação da Nina West. Embora o lip-sync que ela participou contra a Silk tenha sido um lip-sync bem horroroso, pra mim foi tipo o pior lip-sync dessa primeira temporada e um dos piores da história do show. Se a gente for olhar pelo menos o histórico das duas na competição, o histórico era basicamente o mesmo. Tanto Nina quanto Silk tinham 2 vitórias. E era o primeiro lip-sync das duas na temporada. Contudo, eu acho que pelo fator carisma e entrega no jogo, pra mim a Nina West era a melhor opção pra continuar. Então quando o RuPaul lançou aquele meh e no fim não eliminou as duas, mas optou por eliminar apenas a Nina West, eu fiquei bem chateado e achei que ali foi tipo a maior injustiça da temporada. Embora também tenha havido aquele bottom muito sem noção entre a Miss Vandy e a Sugarcane, e a Sugarcane acabou sendo eliminada, eu ainda acho que a Nina West ser eliminada naquela altura da competição foi a maior injustiça, porque a Silk, ela oferece muito barraco, então assim, pro entretenimento, ela é fenomenal. Porém, eu acho que já tinha saturado da Silk, então não precisava dela continuar na temporada, porque a gente ia ter apenas mais 2 episódios antes do Reunited e por fim a grande final. Então naquela altura, pra mim, a Silk era realmente bem dispensável na competição. Então pra mim, a maior injustiça aí foi da Nina West. Agora, sobre a Scarlett, sinceramente, eu não acho que foi injustiça ela ter sido eliminada. Eu acredito que no decorrer de qualquer temporada de RuPaul's Drag Race, sempre há aí boas drags que acabam sendo eliminadas no percurso da competição. E eu acho que esse foi o caso da Scarlett. Ela não teve um bom dia, acabou caindo no bottom, e o lip sync dela contra a Ra'Jah O'Hara, pra mim, não foi o melhor desempenho. Embora ela tenha feito alguns reviews lá, cortou o vestido com a tesoura, jogou uns glitter pra cima, mas quando eu olho a dublagem mesmo, a dublagem da Ra'Jah me agradou mais. Então pra mim foi justo sim a eliminação da Scarlett. Referente à eliminação da Scarlett, eu não gostaria que ela tivesse sido eliminada porque eu tava gostando bastante da drag dela. E a gente viu que depois também a Ra'Jah acabou sendo eliminada logo em seguida. Mas referente ao lip sync que tava ali, foi até justo. A Scarlett também tentou se esforçar tudo, mas a Ra'Jah, ela conseguiu transmitir a mensagem mais da música, conseguiu ser mais alegre, fazer uns passos melhores. Acho que uma das outras injustiças, para não mencionar a maior injustiça, que foi a da Nina West, mas eu acho que a segunda foi a RuPaul ter dado a vitória do makeover pra Brooklyn e não ter dado pra Vandy. Igual a gente também tinha comentado, pra não ter pegado mal, né? Tipo, dar a vitória pra ela num episódio e no próximo ela já ser eliminada. Na minha opinião, acho que assim, essa foi a segunda maior injustiça do programa dessa temporada. Sobre a maior injustiça da temporada, pra mim foi de longe o bottom da Sugarcane, em que ela foi eliminada. Não pela eliminação, mas porque não fez sentido algum ela ir pro bottom, porque ela, tipo, nem de longe chegou a ser mediana. Ela tava boa na performance dela. Numa das performances que foi, tipo, uma das melhores apresentações do show, que foi a apresentação de mágica que a Nina comandou com a Brooke e com a Sugar. Sobre a eliminação da Scarlett, bem, eu não acho que ela teria ido tão longe assim no show, mas a Ra'Jah dublou melhor de longe, então eu não achei que foi injusto. A próxima pergunta é do Tom Tavares e é o que nós achamos do casal Brandy. Ai, foi o primeiro casal de RuPaul's Drag Race, então, nossa, que maravilha, um casal no nosso reality show favorito. Eu entendi muito que houve aí realmente um apelo midiático, porque as pessoas são muito sedentas por casais, não importa o reality, o povo sempre quer ir um casal. Tanto que muitos fãs shipparam e ainda shippam o casal que nunca existiu, que foi a Jinkx Monsoon e Ivy Winters na 5ª temporada. A Jinkx ficou apaixonadinha pela Ivy, mas nunca rolou nada. Então é bem natural que o primeiro casal de verdade que surgisse em RuPaul's Drag Race ia ter aí uma grande fila de fãs torcendo por eles. No primeiro momento eu entendi e achei até bacaninho o casal, tipo, na moral. O casal em si, pra mim, foi bem sem gracinha, mas elas estão ali confinadas, não tem muito pra onde correr, não tem com quem se aliviar, então acaba que elas têm que se amar entre si mesmo. Então, nesse sentido, achei um casal bem comum, mas não é o casal também que me encheu os olhos. Eu fiquei, nossa, melhor casal da vida. E em certo momento também eu achei que a Brooklyn acabou se beneficiando aí desse casal, porque de certa forma ela absorveu todo esse carisma que a Vanessa emana.
mas no fim das contas a própria Brooklyn mostrou-se uma grande competidora, então ela não precisava tanto se escorar nesse romance com a Vanessa, mas quando chegou no Reunited nós vimos aí que enquanto a Vanessa continuava lá morrendo de amores pela Brooke, a Brooke já tinha seguido a vida, tipo, né? Acabou a temporada, acabou o romance, cada um por si agora. Então eu senti que no fim das contas esse casal Brand aí foi uma coisa bem Big Brother. Pra mim tiveram duas coisas que fez eu ver esse casal de uma outra forma. No começo tava todo mundo naquele hype, tava comentando, gostando, e até a gente ficou assim um pouco com o pé atrás, né? Tipo, será que não é um romance que tá começando só pra ter maior tempo de tela? Mas ao longo da temporada a gente viu que não era esse o caso, porque se fosse acontecer alguma coisa desse tipo, seria mais a Vandy se escorando um pouco na Brooklyn, talvez, em certos episódios. Mas o que pegou mal pra mim foi o episódio do podcast, que até a Michelle Visage pergunta pra Brooklyn se ela já ficou assim tão próxima de uma outra drag queen. E a Brooklyn fala que sim, mas só que nunca saiu um relacionamento. E o momento final foi a reunião. A gente viu que a Vandy queria continuar com o casal, esse romance, só que a Brooke deu a entender que ela queria um relacionamento aberto com a Vandy. A Vandy não estava querendo isso no momento. O que pegou mal pra mim nesse casal foi a Brooke no final ter falado isso, ter mencionado que ela já ficou com outras queens, nunca teve relacionamento, e o relacionamento que ela almeja é um relacionamento aberto. Em nenhum momento eu não acreditei no relacionamento, ainda mais com o desenrolar da temporada. Eu sempre achei que estava acontecendo mesmo, até porque elas foram muito profissionais em todos os momentos, assim, elas não ficavam no mesmo time, e pra mim o que me fez realmente colocar a mão no fogo de que elas estavam comandando muito bem esse relacionamento e não queriam levar isso pro programa, pra frente, uma se escorar na outra, foi no lip sync que eles arrastaram a Vandy até o último episódio para elas dublarem uma contra a outra, inventaram uma desculpa pra Brooke ter que dublar, e poderia ter saído um Jujubee vs Raven ali, mas elas dublaram de verdade e não fizeram nenhum drama, assim, porque aquele lá é o último episódio, no outro dia elas poderiam estar se vendo novamente. Então, sobre o Brand, eu acho que elas souberam, lidar, aconteceu de verdade, teve essa paixão, e acho que dentro da competição era muito importante elas terem esse apoio emocional de alguém que você tem um certo afeto lá dentro, e elas souberam comandar isso sem afetar no jogo em si. A próxima pergunta também é sobre esse relacionamento, feito pelo Batista Matheus 989. Vandy foi arrastada e continuou na competição por causa do seu romance com a Brooke? Eu acho que também. A grande verdade é que, assim, na competição a Vanessa não mostrou um grande desenvolvimento. Embora ela tenha se saído melhor que na 10ª temporada, afinal de contas, na 10ª ela foi a primeira eliminada. Mas nessa 11ª temporada, a Vanessa teve alguns destaques em desafios de comédia, mas no decorrer da temporada ela foi bem mais ou menos, foi bem fraca. Então eu acho que o que manteve ela na competição foi essa grande personalidade dela, que faz a gente rir só com o fato dela abrir a boca e fazer careta, porque a Vanessa, ela tem esse lado cômico dela muito forte. E o romance com a Brooke acabou ajudando a manter ela no jogo, exatamente pra gente ter esse plot twist final aí das duas se enfrentando no lip sync, pra ver qual das duas chegaria ao top 4. Mas eu não acho que o romance por si só foi responsável por levar a Vanessa até o top 5. Eu acho que foi uma das coisas responsáveis por isso. Isso ficou evidente no programa, que um dos envolvimentos dela até chegar à final foi por causa do romance, pra ter esse plot twist. Eu acho que, na verdade, assim, todo mundo reclama que a RuPaul é chata ou que ela tem aqueles acessos de querer ser maior que as outras que estão ali. Assim, sinceramente, acho que a RuPaul viu alguma coisa diferente na Vandy depois dela ter saído no primeiro episódio e ter feito tanto alarde após a 10ª temporada. Que em todo episódio ela era comentada, e em todo episódio no Twitter as pessoas sempre comentavam da Vandy. Então, acho que a RuPaul viu que tinha um potencial de manter o mesmo público daquela temporada nessa nova temporada, trazendo a Vandy de volta. E também para alavancar a carreira da Vandy. Sim, o romance com a Brooke foi uma das coisas que deixou ela arrastada, mas também, por outro lado, foi essa personalidade e também de quererem manter o mesmo público da temporada anterior. Que a gente sabe que sempre que termina uma temporada, o público para a próxima temporada até cai um pouco, porque acaba não gostando de uma decisão ou outra da RuPaul. Bem, pra mim influenciou sim, pra ter esse momento final das duas dublando uma contra a outra, mas
não me incomodou 100%, apesar de que eu acho que pra Avenged estar lá, algumas outras queens tiveram que ficar pra trás. Mas a Avenged, ela é muito legal, ela chama o público. Aqueles momentos das gravações que elas fizeram pra final do programa, assim, a Avenged estava incrível. Ela na DragCon também fez um barulho sensacional com os fãs. Então, não me incomoda por ser a Avenged, mas sem dúvidas influenciou bastante para que ela chegasse no top 5 de esse romance. A próxima pergunta é do Kai Escobar, e ela é: o que nós achamos sobre os ataques e ameaças de morte contra a Silk? Esse é um dos lados obscuros de RuPaul's Drag Race que me deixa muito incomodado e muito triste, que são os fandoms sem noção. A galera que leva pra vida as coisas que passam no programa de TV e acham legal sair por aí ameaçando de morte ou atacando as drags pelo simples fato de não gostar dessas drags. Eu acho que é muito errado você ir na rede social de uma drag e atacá-la, ser gordofóbico, racista, tentar desmerecê-la de qualquer forma e ainda por cima ameaçá-la de morte. Eu não acho que é essa mensagem que o programa quer passar. Por mais que seja um programa muito editado, muito manipulado, que brinca com a nossa cara em vários momentos, eu acho que no fim das contas não é essa mensagem de ódio que o programa busca passar para seu público. Então me incomoda bastante as pessoas saírem por aí ameaçando várias drags e infelizmente nessa temporada, para variar, uma drag negra foi o grande alvo. E não apenas a Silk, mas a própria Rajah O'Hara também recebeu várias ameaças enquanto a temporada estava no ar. E normalmente essas ameaças são direcionadas para as drags que, além de serem minoria, sejam elas gordas ou negras, mas também são drags que batem de frente com alguma fan favorite. No caso da Rajah, ela bateu de frente com a Ariel, com a Scarlett, teve a treta dela com a Plastique. Então, isso faz com que essas drags acabem virando alvo desses fãs, que pra mim são pessoas covardes, porque se eles estão de frente com essas drags, eles não falam nada, simplesmente, né, ficam com o rabinho entre as pernas. Mas aí, atrás de uma tela de computador, de celular, se sentem fortes o suficientes pra saírem por aí ameaçando as drags. Eu odeio esse tipo de comportamento e sempre critico, seja nas minhas redes sociais, seja por aqui no podcast, porque eu não acho que nós, enquanto comunidade LGBT, temos que cultivar esse tipo de comportamento. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que lutar contra, exatamente por sermos minoria e sabermos como que essas opressões nos fazem mal. Porque por mais que sejam ameaças vazias, é ruim você ser um artista que tá ali mostrando pro mundo a sua arte e de repente ver milhões de pessoas desmerecendo seu trabalho e desmerecendo tudo que você construiu até então. Então eu odeio esse tipo de coisa e acho que a cada temporada tem piorado muito. E isso é muito triste e eu não vejo uma solução assim no futuro próximo, infelizmente. Eu acho que isso é uma atitude de uma pessoa muito idiota e também uma pessoa muito invejosa, porque a pessoa não tem maturidade pra ver as pessoas errando ou tomando certas atitudes em frente a uma câmera e não colocam a mão na consciência pra ver que às vezes elas mesmas são assim. Eu acho esse tipo de coisa ridícula e Drag Race, como tá um fenômeno cultural mundialmente, tá se tornando mais ou menos o que são aquelas torcidas organizadas de futebol. Eu acho que até um episódio assim que faz mais sentido falar aqui é aquele episódio que vai um cara hétero comentar na bancada de jurados e ele fica gritando que até a Michelle Visage acha chato. Então isso é meio que aquelas pessoas chatas que ficam fazendo esses ataques na internet e gerando essas ameaças de morte. Eu acho até bom, assim, em certo ponto, as pessoas serem cuzonas, digamos assim, de não fazer nada pessoalmente com a Queen. Não tô falando também que é uma atitude certa só ficar na rede social, porque também é uma coisa errada. E dependendo também da gravidade, a Queen pode entrar até com um processo virtual contra essas pessoas, independente de estar aqui no Brasil, lá na Itália, na Argentina, onde for, e acabar ganhando e a pessoa pagando essas consequências. Eu acho que Drag Race podia fazer um especial ou alguma coisa assim por fora pra meio que tratar desses assuntos e dessas pessoas que acabam fazendo isso e não sabem que o programa é só um entretenimento ali pra aquele momento, não é que a Queen vai ser daquele jeito pro resto da vida, que as pessoas sempre acabam mudando pra frente. O caso da Silk foi um certo fenômeno, porque naquela live de apresentação que as Queens tiveram no YouTube e a Aquaria apresentou elas e tudo mais, naquele momento ela foi uma das favoritas assim na internet, porque ela chegou gritando, acordou todo mundo que já tava dormindo lá com as participantes com suas personalidades muito finas, cheias de finesse. Então a Silk chegou colocando pressão lá, então todo mundo achou muito divertido. Ela foi uma das favoritas naquele momento. Do primeiro episódio em diante, ninguém
ninguém aguentava mais. A Silk, ela é muito barulhenta, ela incomoda muito e ela causava brigas necessárias dentro do programa. Na minha opinião, ela fazia isso pra ter um certo destaque lá dentro, pra não passar em branco a participação dela dentro do programa. Mas elas lá dentro, elas não têm noção de como isso está sendo passado pra quem tá assistindo. Então, quando isso foi ao ar e o público reagiu de forma negativa, eles já tinham essa desculpa, ela não estava sendo passada de uma forma muito simpática, então as pessoas se escoraram em cima disso para jogar ataques racistas, gordofóbicos em cima dela e ameaças de morte, como a pergunta está citando. Foi muito complicado, porque nós, né, que passamos essa informação pro público, que escrevemos sobre Drag Race, a gente precisava falar que o comportamento dela lá dentro não era legal, só que a cada post que a gente fazia sobre isso era uma chuva de comentários racistas, então foi muito, muito delicado toda essa questão da Silk. Mas de forma global, que não aconteceu com ela, a temporada passada aconteceu com outras queens negras também, acontece com a Monet até hoje, que eu acho que é uma responsabilidade que a RuPaul não tá pegando, que é educar o público de uma certa forma. Não necessariamente precisa ser algo dentro do programa, mas tem que acontecer, alguma forma, uma conversa e tal. Porque você pedir pra uma queen que fez um comentário racista pedir desculpa na internet, acho que só isso não tá dando mais, sabe? Os fãs não pegam ela só como exemplo, porque o racismo é estrutural. A gordofobia, ela é estrutural na comunidade. Na comunidade LGBT, então, ver isso é muito, muito triste. Porque tem que ser um lugar acolhedor, ainda mais num programa que deveria celebrar a diversidade. Então eu acho que é problemático, mas o programa, ele tem uma mão de responsabilidade sobre isso, porque em nenhum momento foi citado de uma forma com um direcionamento educativo para o público pegar essa mensagem e realmente a gente conseguir ver uma mudança. A próxima pergunta é do Alisson Silva e ele quer saber se pra gente esse foi um dos piores Snatch Games da história e qual foi os nossos lip syncs favoritos da temporada. Toda vez que vai rolar Snatch Game, eu sempre comento aqui no podcast que acho que é um episódio muito superestimado. Eu tenho preguiça real porque eu acho que, embora o desafio em si seja interessante, as drags têm uma imensa dificuldade em entregar um desafio bom. Eu tenho muita saudade dos primeiros Snatch Games, o da segunda e da terceira temporada são assim, perfeitos, são maravilhosos. Mas não sei, eu acho que da quarta temporada em diante, depois daquele desastre lá com a galera da Fifi, eu acho que a coisa desandou muito. Lógico que teve alguns Snatch Games aí que foram fenomenais, tipo da sétima temporada, mas no geral eu acho que Snatch Game é um desafio muito superestimado. E isso, inclusive, é motivo de discussão entre eu e o Rodrigo, porque ele adora Snatch Game e eu já detesto, então a gente fica sempre aí se provocando. Só que eu acho que dessa temporada realmente foi bem fraco, não? Tanto que eu não consigo nem lembrar dele, só consigo lembrar do que rolou no final, que foi aquele lip sync perfeito entre a Brooklyn Heights e a Yvie Oddly. E já respondendo, né, a próxima pergunta, eu acho que esse foi um dos meus lip syncs favoritos da temporada. E outro que eu adorei bastante foi o da Cara Davenport versus Rajah O'Hara. E não tem mais o que falar não, porque eu acho que essa foi uma temporada também meio fraca de lip syncs. A maioria dos lip syncs foram bem ruinzinhos e teve casos aí que, por mim, se o RuPaul tivesse dado double sachê, eu ia achar maravilhoso, porque infelizmente nessa temporada as drags não entregaram boas dublagens. O Snatch Game dessa temporada, eu até concordo com o Saulo de que foi, assim, nada memorável, porque nem eu lembro mais do Snatch Game, eu só realmente lembro do lip sync final. Tanto que essas últimas temporadas do Snatch Game não tem me agradado tanto quanto as temporadas anteriores. É uma parte ou outra que eu gosto, mas não é aquele Snatch Game que eu sinto prazer de assistir do começo ao fim e não ter ninguém errando bastante em fazer certos personagens. Eu espero que, assim, no próximo Snatch Game que eles façam, eles mudem um pouco o ambiente. Não assim a proposta do desafio, mas mudem um pouco do ambiente e deixem as queens se soltarem mais e não ficar com aquela pressão de tipo, você tem que saber imitar alguém. E nisso eu até vou concordar com o Saulo, que essa temporada acho que tá me convertendo a não gostar mais dos Snatch Games e gostar mais dos makeover, porque foi o que aconteceu nessa temporada pra mim. E referente aos melhores lip syncs, eu concordo com o Saulo entre os dois e ainda vou colocar um outro, que provavelmente possa até ser criticado, mas foi um lip sync bom, que foi aquele que a gente teve aquele gostinho de vingança contra a Queen, que foi o da Nina West e da Silk. E a gente viu que a Silk falou tanto nessa temporada, tanto, e não entregou porcaria nenhuma nesse lip sync, também nem no último lip sync. Então esse, eu não falo que foi o melhor, mas eu sei que foi um dos memoráveis que vai, assim, ficar pra história do programa, que nem mesmo a RuPaul gostou e ela expressou essas palavras no momento da eliminação.
Então você tá querendo dizer que o lip sync que você achou bom foi pelos motivos errados, né? Porque a Nina West contra a Silk foi um desastre e nesse sentido ele foi bom, né? Porque simplesmente queimou a língua aí da própria Silk, que tanto botou banca e na hora de mostrar serviço não mostrou nada. Então pode também ser um lip sync aí memorável pelos motivos ruins, não pelos motivos bons. Foi o que aconteceu também com a Valentina. O lip sync dela foi tão ruim que ele vai ficar na história, assim, pro resto da vida de um lip sync ruim que todo mundo vai lembrar. Então, acho que o momento Silk foi esse momento Valentina. Sobre o Snatch Game, eu ainda gosto muito do episódio, mas eu concordo de que drag queens não costumam fazer isso, tipo, no palco e tal. São muitas poucas queens que fazem números de imitação. E o dessa temporada, eu acho que a Nina salvou muito. Ela fez 2 personagens. A Silk, pra mim, se apoiou muito, uma personalidade muito parecida com a dela, mas não vou questionar ela ter levado esse Snatch Game. E sobre o lip sync mais memorável, foi o da Brooklyn contra a Ivy, mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa para a Raja. Ela dubla muito bem e em alguns lip syncs ela entregou um nível Trinity K. Bonet, assim, de dublagem. Eu não acho que ela vai ser muito lembrada pra frente por causa dos lip syncs, mas ela é muito, muito talentosa nesse aspecto. A próxima pergunta é do Matheus Pepe e ele quer saber se a gente acha que a Plastic só tem fãs porque ela é magra e branca. Ai, adoro esses fãs que são tão cheiros quanto a gente. Com relação à Plastic, eu acho que no primeiro momento a gente tem que fazer aí uma óbvia distinção sobre ser branca e parecer branca. A Plastic, ela é asiática, isso é claro. Então, assim como a maioria dos asiáticos que vivem no Ocidente, ela sofre preconceitos que são xenofóbicos por conta da sua origem. Agora, dentro da realidade de RuPaul's Drag Race, e aí trazendo ela pra nossa realidade de fãs de drag e que curtem vários estilos distintos de drag, a Plastic, ela sai desse privilégio aí de uma alta feminilidade na sua drag. E uma coisa que a gente tem percebido há várias temporadas é que quanto mais feminina, quanto mais mulher essa drag aparenta ser, ela acaba tendo mais fãs e sendo mais querida. E o fato da Plastic ter uma pele clara ajuda muito. Então, de certa forma, a Plastic, ela pode sim ser lida como branca dentro desse contexto de RuPaul's Drag Race e do que a gente tá acostumado a ver de drags. E ela ser uma drag muito linda, muito feminina, contribui muito sim para com que ela tenha aí uma grande fanbase. Tanto que ela foi a primeira drag assim na história a atingir rapidamente 1 milhão de seguidores. Primeira drag assim que participou de Drag Race. Acredito que a Plastic, ela de certa forma é privilegiada sim, por conta da sua beleza, da sua grande feminilidade e por ter a pele clara. Isso de certa forma então faz com que ela seja uma grande fan favorite aí, uma das maiores que já passaram pelo show. Mas isso também não diminui nada a sua arte drag. Eu acho que ela é uma drag muito talentosa e ela conseguir se transformar numa drag muito feminina, ela merece ser reconhecida por isso, porque a gente sabe que não é tão fácil, embora pareça. Mas dentro de RuPaul's Drag Race, ela não mostrou um grande talento a ponto de chegar no top 4, tanto que ela não chegou. Embora muitos fãs aí tenham reclamado, falando que ela merecia, eu acho que ela não mereceu, tanto que ela saiu aí no decorrer da temporada. Se a gente for olhar assim de forma bem ampla, muito dos fãs da Plastic realmente vem aí por conta da sua beleza e por conta da sua pele clara, porque a gente tem outras drags aí também, que são tão femininas quanto, tão belas quanto, mas que não tem o mesmo apelo junto ao fandom de Drag Race, porque não tem aí a questão da pele clara, ou então não agradam tanto o padrão que se espera de uma drag desses fãs que estão acostumados com o RuPaul's Drag Race. Se for olhar assim, da forma que o fandom trata as queens de Drag Race, sim, a maioria gosta por ela ter essa pele clara, mas também por ela ser muito feminina. Eu lembro que quando eu comecei a assistir o programa, antes de começar a 6ª temporada, o pessoal assim tinha um apelo muito maior para as queens que aparentam muito mais ser femininas do que para aquelas queens que fazem coisas diferentes a todo momento. Os fãs acabam vendo essa parte feminina de cada queen e depois eles têm aquela seleção de quem é branca e quem é negra. Querendo ou não, isso daí a maior parte do fandom acaba fazendo. Tem gente que não liga, mas como a gente sabe que o fandom assim é muito racista, inclusive eu já deixei de seguir várias pessoas por causa disso, não tem como eu pensar ou a gente falar aqui que não foi por ela ser branca dentro desse contexto. Então eu acho assim que ela tem bastante fã por causa disso, e também não tem como negar que ela não tenha tantos fãs, porque ela foi a primeira queen dessa temporada a bater 1 milhão e a temporada ainda nem tinha acabado.
Eu acho que não tem como negar essa questão racial que traz por ela ser uma pessoa de pele branca. Sobre a questão de feminilidade, eu vejo que o programa ele influenciou muito a gente a ter esse padrão fish de que as queens devem seguir. A gente vê isso em vários momentos. Por exemplo, eles cobrando da Monique na final do All Stars 4 para que ela trouxesse uma silhueta mais feminina, uma silhueta não tão camp quanto ela trazia várias vezes. Em vários outros momentos do programa, a RuPaul, os jurados, eles pedem para que as queens mostrem esse lado feminino. Eu acho que isso tá começando a se quebrar agora. A própria vitória da Ivy, pra mim, já é uma escapatória desse padrão que estava sendo construído. Mas é isso, já tá dentro da cabeça da maioria dos fãs. Então eu acredito que essa questão dela ter a pele clara, dela ser uma queen magra, que traz essa personificação bem feminina, influenciou bastante para que os fãs preferissem a ela do que a outras queens, independente de serem negras, mas que não estão dentro dessa personificação do padrão estético, não recebessem tantos fãs, tantos seguidores e tal. Essa questão de seguidores é bem complicada, porque às vezes muitas queens que não chegaram no final, elas estão dentro desse padrão e elas conseguem muito mais seguidores. Acho que se a gente for olhar hoje, tem outras queens que não chegaram no top 4 e tem mais seguidores que a Ivy. Então é evidente que não é por talento, não é por quem foi mais longe na competição. Tem essa questão da identificação pela aparência também. A próxima pergunta é do Chilines 20. Ele quer saber quem são as cotadas da temporada e por que são a Miss Vandy e a Silk. Eu acho que em relação a Miss Vandy, a gente até já comentou um pouco. A Miss Vandy tem uma grande personalidade, ela é muito engraçada, ela consegue arrebatar o público de uma forma que poucas drags conseguem. Então, era muito sabido que ela seria arrastada o máximo que fosse possível pela produção, porque ela consegue prender a audiência. Agora, em relação a Silk, eu acho que é uma grande incógnita, porque, embora a Silk tenha agradado muito os jurados, ela recebeu uma edição muito sacana, assim, porque a edição pintava ela de vilã de todas as formas possíveis. Talvez nem tanto vilã, mas que era uma pessoa difícil de lidar. Mas eu acho que o fato da Silk conseguir gerar drama e atrito entre outras drags pode ter sido esse fator aí importante para que ela chegasse longe na competição. Então, acho que, no caso da Miss Vandy, tem toda essa questão da personalidade e carisma dela, que são grandes. E em relação a Silk, ela acabou sendo arrastada pelo fato dela gerar drama e confusão com as outras drags. E eu acho que as duas são as grandes cotadas mesmo da temporada. Não tem por que pensar em outra drag como cotada, porque as duas, pelo desempenho que mostraram no show até então, acabaram provando que chegaram longe sem nem muito merecer. A Silk até que mereceu sim o top 4, mas a Miss Vandy no top 5 eu achei assim uma das grandes incoerências dessa 11ª temporada. Referente a Silk, eu acho que ela foi arrastada, assim, por parte da RuPaul, porque provavelmente no vídeo de inscrição dela, ela mostrou mais essa personalidade que a gente gostou antes da temporada iniciar, que foi essa bomba gritando e levantando a voz por problemas que as pessoas gordas se sentem mal. Então, eu acho que isso chamou bastante a atenção da RuPaul. E agora, por parte da produção, que tá ali 24 horas gravando com elas, foi mais essa questão de gerar brigas, que, no caso, quando gera briga, gera mais entretenimento e mais assunto na internet. No caso da Silk foi por causa disso, e o da Miss Vandy foi o que a gente tinha comentado, né? Que é mais essa questão de personalidade e trazer o público que tinha gostado dela novamente nessa temporada pra ficar acompanhando. A Silk, igual o Saulo falou, ela mereceu até chegar lá, mas a gente via que ela realmente estava sendo cotada isso desde os primeiros episódios, que a gente já tinha comentado que não estava mais gostando daquele jeito dela, e a RuPaul sempre adorando, até que em um momento da temporada acho que caiu a ficha da RuPaul de que ela estava tendo uns comportamentos meio problemáticos ali durante as gravações. Pra mim, as duas foram, sim, arrastadas pra chegarem o mais longe possível. Mas, de um lado, a Vanessa tem uma personalidade muito legal. Ela é uma pessoa muito fofa, assim. Você se conecta a ela de uma forma muito rápida. Mesmo ela falando como o demônio da Tasmânia, 80% que ela tá na tela. A Silk, de um lado, eu acredito naquela teoria que as pessoas estavam falando de quando a Monet dividiu a coroa com a Trinity. De que ela foi arrastada pelo que ela representava, pra produção não ser taxada de racista, dessa vez de gordofóbica, mas
Assim, como ela não chegou no top 2 e com essa edição que ela recebeu, eu não acredito que isso tenha influenciado tanto. Pra mim foi a questão de que eles poderiam ter acreditado que a personalidade dela ia cativar muita gente e na hora que eles estavam lá editando o programa, viu que, tipo, não era exatamente isso. Então ficou essa incoerência de por que levaram uma pessoa com essa personalidade tão irritante pra final. De qualquer forma, ela nem tinha, tipo, uma treta tão grande como era a Fifi e a Sharon. Na minha opinião, o que eu acredito que tenha acontecido foi essa descompensação que a produção teve. Tipo assim, vamos levar ela pra final. E na hora da edição, eles acharam mais interessante passar, tipo, pra justificar algumas brigas que ela tava tendo. Mas aconteceu, o arrasto aconteceu. Elas foram pra final e tiveram várias oportunidades que a Svente poderia ter saído. Aquele lip sync da Silk fala por si mesmo, assim, de que eram oportunidades que ela poderia ter saído e a produção resolveu tirar a Nina, que mesmo sendo mais simpática e uma drag até mais conhecida, deixaram a Silk continuar no programa. Não acho que foi desmerecido o top 4 dela. Por mim, ela foi bem durante o programa na questão da competição, então ela tava lá, era o lugar dela e era merecido de qualquer forma. A próxima pergunta é do Caíco, com 2 Os, e ele quer saber se dessa temporada a gente acha que alguma Queen volta no All Star. Toda temporada apresenta drags que tem um ótimo potencial para poder arrasar no All Stars. Dessa temporada, quem eu gostaria de rever no All Stars é a Honey Davenport. Eu acho que ela foi uma das azaradas da temporada. Ela tinha um grande potencial aí para chegar, nem que fosse na metade da competição, mas houve algum apagão aí no desempenho dela que ela já foi eliminada no 3º episódio. E eu gostaria de ver mais dela, porque eu acredito que ela tem aí muito para mostrar ainda. E outra drag também que seria legal de ver no All Stars é a Scarlett. Eu acho que a Scarlett tem uma personalidade bem interessante de assistir, então acredito no potencial dela para poder arrasar no All Stars. E por fim, a Nina West. Eu acho que a Nina foi uma das grandes surpresas da temporada. Ela é camp, ela também é cafona, ela é brega, mas ela também é muito engraçada, muito carismática e traz toda essa questão política, que é muito importante no meio LGBT e especialmente na arte drag. Então eu acho que ela tem um grande potencial aí para poder voltar no All Stars e trazer mais mensagens importantes que a gente precisa ver aí no mundo em defesa da comunidade LGBT. Então eu fiquei muito contente em assistir a Nina nessa 11ª temporada e adoraria revê-la num possível All Stars. Eu acho que eles vão trazer a Vendi novamente em um All Stars pra ela ser como se fosse a nova Shangela nesse momento que ela tá sempre voltando. As queens que eu queria que voltassem no All Stars seria a Scarlett, porque eu gostei muito dela, da drag dela, e acho que ela tem, assim, bastante pra oferecer. A Nina, a gente nem, assim, precisa falar o porquê ela deve voltar, porque ela realmente merece voltar ainda pra uma outra temporada. E a Suga, eu acho que no caso da Nina e da Suga, elas devem voltar pra elas mostrarem mais dela, sem aquela neura de estar o tempo todo pensando, nossa, eu vou aparecer na TV, tipo, aquela pressão que ela sempre tem ao participar da primeira vez do programa. Porque a gente sabe que sempre quando vem no All Stars, elas já vêm já mais soltas, porque elas já têm mais, assim, a experiência de estar diante das câmeras, falar com as outras drags e chamar o público delas. Então eu acharia muito legal da Nina e da Suga poderem voltar no All Stars pra elas se soltarem mais. Eu falo isso mais pela Suga, porque a Suga foi uma das mais retidas, assim, no canto dela, não se soltava 100%. Eu espero poder vê-la num All Star 5 ou 6. Pra mim, em questões pessoais, eu gostaria muito de ver a Ariel voltar, porque eu sigo ela há muito tempo, eu acho que ela tem uma personalidade muito legal, não que seja algo muito brilhante pra televisão, mas, tipo assim, questões totalmente pessoais por eu ser fã da Ariel. Mas a graça do All Stars é você ver a quem voltar com dinheiro suficiente pra pagar designers, pra fazer as roupas, pra escrever piadas, e eu acho que, nesse caso, a Ariel não poderia entregar muita coisa, porque ela já é rica, ela já foi pro programa com roupas muito bem feitas, com perucas muito bem montadas. Então acho que, tipo, eu iria em Nina e Suga Cane, porque elas têm muito pra mostrar ainda. Eu acho que a Suga ficou muito retida. A identidade visual dela, agora ela tá se mostrando mais, que é, tipo, uma mulher mais velha, uma mulher mais elegante, sim, uma coisa bem Coco Chanel. Foi muito pouco mostrado durante a temporada. A gente só consegue perceber quando você vê ela aparecendo em outros programas, dando
entrevistas ou nas redes sociais. Então, acho que ela foi uma das queens que menos conseguiu se mostrar, mesmo ela tendo ido, assim, parcialmente longe dentro da temporada. A Nina não precisa nem comentar, ela tem um personagem incrível, eu acho que, sem dúvidas, ela tá sendo cogitada pra ir pra um próximo All-Star. Nossa, a Ariel rica fazendo aquilo que ela fez no programa, coitada, melhor nem botar no All-Stars não, gente. Todas as perucas idênticas, todos os vestidos idênticos, a única coisa que mudava era a cor. Não, e o pior é que, além de ser rica, ela é peruqueira, tipo assim, ela tem uma loja de peruca, tipo, famosa, e ela foi com as perucas idênticas. Mas é a marca visual dela, é a peruca visual dela. Ou seja, Ariel prova pra gente que ser rico não quer dizer nada na vida, né? Então, o negócio é você ter talento mesmo, é você caprichar aí no Kant, porque no Kant não tem M de money, né? Então, o negócio é melhorar aí. E seria bom, então, pra Ariel entrar num, sei lá, curso de teatro do Wolf Maia, quem sabe, né? A próxima pergunta é do G. Souza Reis, e ele quer saber quem era o nosso top 3. Ah, meu top 3 não é segredo pra ninguém. Eu torci pela Ivy durante toda a temporada, então ela é meu top 1 máximo, assim. Em segundo lugar vem a Brooklyn Heights. Pra mim foi uma grande surpresa, porque pra mim ela seria mais uma drag de concurso, de nariz empinado, que se achava melhor que as outras, mas ela mostrou um bom desempenho e chegou no top 2 aí. Então, o top 2 da temporada também é o top 2 do meu coração. Agora, o meu top 3, eu vou dividir entre duas queens. Nina West, porque ela é fenomenal, e a Keria Davenport. Eu acho a Keria maravilhosa, e ela também foi uma grande surpresa pra mim, porque ela é uma drag que tem o shade na ponta da língua, então manda shade sem dó, e ainda foi responsável aí por algumas intrigas na temporada, ou seja, é uma drag ainda fofoqueira, que sabe botar lenha na fogueira. Então, o meu top 3 seria Nina West e a Keria Davenport. Já o top 1 é a maravilhosa da Ivy, e o top 2, Brooklyn Heights. A gente foi quase em unanimidade nesse top 3. Eu só mudaria a terceira colocada, né, pra Nina. Mesmo na questão do programa, ela não mostrando, assim, tanta desenvoltura sempre, e sempre também ganhando desafios, eu a colocaria num top 3 pra ela ter esse momento. Não só esse momento de Miss Simpatia, né, que ela teve, que foi o que o Gustavo falou, que foi o prêmio de consolação ela ter ganhado a Miss Simpatia. Mas o meu top 3 seria a Ivy, Brooke e a Nina West. Pra mim seria a Keria, Brooke e Nina. Cada uma personifica muito bem uma drag bem diferente uma da outra. Eu não esperava que a Ivy fosse tão longe, muito menos ganhar. Mas eu fiquei muito feliz, assim. Ao longo da temporada ela foi me conquistando. Mas pra mim, a Keria era a queen do concurso. A Brooke tinha essa finesse que ela tava passando. E a Nina, a comédia, o camp, assim, que ela representou muito bem pra temporada, assim. Então, pra finalizar, agora eu que pergunto pra vocês o que foi o top 5, assim, dos melhores momentos da temporada. E qual foi, né, o bottom 5 da temporada, os piores momentos. Não precisa ser 5 não, porque eu sei que 5 é muito, mas, né, vocês podem fazer aí o seu top 3 melhores momentos e bottom 3 piores momentos. Um dos meus momentos favoritos dessa temporada. A maioria das pessoas gostaram desse momento, que não foi nem tanto o desafio principal, mas foi assim, só uma coisa de desastre, que foi a Mercedes e o opulence dela. E esse foi um dos momentos mais memoráveis da temporada, que foi e ainda é um meme muito lembrado e falado até hoje, que até na final elas replicaram isso. Outro momento que eu curti bastante foi o desafio que elas tinham que fazer, aquele seriado Guilty Pleasure de policial, que foi a Keria e a Ivy. Aquele momento que a Keria começa a rebolar, falar tudo rebolando, foi um dos momentos mais altos da temporada também. E o grupo da Britney Spears no terceiro episódio, que acho que, assim, muito daquele primeiro grupo que acabou apresentando a igreja da Britney foi mega engraçado. E foi um dos momentos, assim, que se tivesse ainda aquela retrospectiva de contagem para a coroa que tinha nas temporadas antigas, seria um dos momentos que entraria naquela lista que eles fazem de top 10, top 5. Os 3 maiores momentos pra mim foram esses. Não teve, assim, tantos momentos legais e icônicos, se não contar as tretas que tiveram no Untucked, mas momentos legais, assim, de descontração, pra mim foram esses 3. Pra mim, os 3 melhores momentos foram o primeiro episódio, que trouxe uma coisa muito legal que se repetiu durante a temporada, que é a gente relembrar sobre outras queens que passaram, e esse desafio das caixas, a gente conseguia passar sobre algumas outras runways que as queens apresentaram, como a Ivy, que pegou
pegou a caixa da Alaska e tinha plástico, a peruca enorme que a Kiwi usou porque ela tinha pego a caixa da Bibi, e a Brooklyn que tava a própria Detox na Runway. Pra mim esse episódio foi muito bom. Depois foi a igreja da Britney também. Pra mim, o episódio inteiro funcionou porque um grupo foi muito bom e o outro foi muito ruim. Então, por um lado, você riu porque funcionou e do outro você riu porque foi um desastre. E pra mim, eu já citei nesse podcast, foi o show de mágica que a Nina comandou com a Brooklyn e com a Suga. Pra mim, foi um dos ápices da história do programa, assim, porque tudo deu muito certo, elas se viraram muito bem e você via que a Nina trouxe as piadas, a Brooklyn coreografou, você via a Suga se esforçando. Então, pra mim, tudo funcionou muito perfeitamente nessa apresentação delas. Um marco, assim, das coisas que deram certo no programa. É muito bonito você ver, tipo assim, as drags. E aquilo você consegue ver elas fazendo no palco, que teve uma estruturação artística por trás, que não foi elas chegando e improvisando, como foi o grupo seguinte, da Kyria, da Ivy e das outras queens. Então, eu realmente fiz um top 6 dos melhores momentos, porque eu gostei demais dessa temporada. Pra mim foi uma das melhores temporadas dos últimos tempos de RuPaul's Drag Race. Então teve vários momentos assim que eu adorei. Em sexto lugar, eu coloco a RuPaul sendo a grande treteira da temporada. Nessa temporada, sim, RuPaul sempre que tinha uma oportunidade colocava uma drag contra a outra, e eu vivi por isso, porque eu acho que quando a RuPaul se mostra mais presente numa temporada de RuPaul's Drag Race, a temporada se torna mais interessante de assistir. E dessa vez parece que a RuPaul voltou aos velhos tempos, quando a gente vê ela lá na primeira, na segunda, até mesmo na terceira temporada, em que ela era mais acessível. Chegava no workroom e conversava com as drags de forma mais amigável e mais íntima. Tanto que ela abraçou a Plastique, né? Então, assim, opa, RuPaul nunca abraçou ninguém. Lógico que ela fez isso pensando no próximo Emmy, né? Afinal de contas, RuPaul hoje em dia vive pelos Emmys. Então, acho que nessa temporada a RuPaul merece reconhecimento por ter colocado muita lenha na fogueira. Outro momento que eu adorei foi o lip sync sextuplo. Eu acho que é uma das melhores coisas que aconteceu em Drag Race, porque a gente tá cansado de ver grupos que adoram inventar 1 milhão de desculpas porque foram mal, em vez de admitir que a gente foi muito ruim mesmo, porque a gente não ensaiou, porque a gente não treinou. Então ver o grupo inteiro da igreja Mariah dublando entre si foi pra mim assim um dos melhores momentos de toda a história de Drag Race. O lip sync foi fraco, foi, mas eu acho que o simples fato da RuPaul jogar todas as 6 ali pra dublarem pela vida foi simplesmente fantástico. E é aquela coisa, né, cada um por si, não tinha espaço pra elas dublarem, e depois a Honey fez a louca lá, parecendo um cachorro no cio, de 4 no chão. Então assim, foi um dos momentos maravilhosos dessa temporada. O quarto lugar pra mim são os barracos que teve, foram muitos barracos, e eles, né, foram aí em sua maioria protagonizados por Silk, Ivy e Rajá. Então só posso agradecê-las porque elas nos proporcionaram aí momentos muito bons de bate-boca. O terceiro lugar eu coloco o lip sync entre a Ivy e a Brooklyn, porque eu achei que foi um lip sync fantástico, maravilhoso, e foi o melhor lip sync da temporada. Se esse fosse realmente o lip sync da grande final, eu acho que a RuPaul teria que dar aí uma coroa dupla mais uma vez, porque tanto Ivy quanto Brooklyn foram perfeitas e não tinha como escolher apenas uma pra coroar. Esse seria meu terceiro lugar. O segundo é também o episódio aí que o Rod comentou, que foi a paródia de uma série policial, e nessa paródia em específico eu adorei a atuação da Carrie, e o Twerking is a Blessing pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Rebolar é uma bênção, é pra mim uma das grandes mensagens que RuPaul's Drag Race tem pro mundo, então com certeza esse é meu segundo lugar. E em primeiro não podia ser diferente, a minha maravilhosa Ivy sendo coroada. Pra mim foi tipo assim, a cereja do bolo de tudo que eu mais gostei nessa temporada. Como eu torcia pra Ivy desde o início, vê-la coroada pra mim foi o ápice da temporada. Então, muito obrigado pelos mimos, RuPaul. Agora, pra finalizar, a gente pode falar aí os piores momentos da temporada, que também teve aí seus trágicos e até mesmo esquecíveis momentos que faz a gente querer passar longe deles. Pra mim, a gente já pode começar falando do Snatch Game, porque em um momento dessas perguntas eu nem lembrava mais desse Snatch Game. Eu realmente só lembrava do lip sync. O segundo momento, e eu considerei um dos melhores momentos, que acabou sendo a Silk versus a Nina. Foi mais pelas duas, porque a gente viu que ali não tava saindo uma coisa 100% esforçada. Aquela música, aquele tema não era nenhum tema pras duas, assim, que elas já tiveram feito antes. O outro momento, eu diria que foi a igreja da Mariah também.
bem. Por mais que tenha sido um momento ruim para elas, a gente acabou se divertindo, mas se você levar assim em consideração pro lado do programa, pra visão da RuPaul, foi assim um dos piores momentos da temporada, que foi praticamente aquele episódio da 7ª temporada que elas tinham que fazer uma paródia de Shakespeare. Esse também foi um dos piores momentos assim da temporada pra mim. Pra fechar assim, os 3 piores momentos pra mim foram esses 3. Pra mim, assim, eu não vou citar 3, mas eu vou citar um que gerou vários, que foi a edição do programa. Pra mim, eles concretizaram vários problemas dentro, várias coisas que a gente saiu com esse sentimento, esse gostinho na boca de injustiça. E eu acredito que esse elenco não precisava disso, não precisava desse suporte de reality show tão pesado, porque logo, tipo, nos primeiros episódios, a gente viu que o elenco dava conta, mesmo que tivesse um grupo muito bom, um grupo muito ruim, mas o elenco dava conta dos desafios e tal, sem precisar dessa edição, sem precisar deles cotarem certas queens ou terem que eliminar uma outra queen, o público ficasse achando que saiu cedo demais. E eu vi isso muito forte, como eu já falei, da eliminação da Suga e o lip sync da Brooklyn contra a Vanessa, que eles tiveram que pegar um fato assim, tipo, que não fosse palpável pra quem estiver assistindo entender. Eles tiveram que pegar e faltou alma, faltou presença. É um jeito que eles conseguiram pra colocar ela pior que as outras, assim, e que a gente não podia falar, mas tipo, tava melhor. Acho que, tipo, um terceiro momento que a edição pesou muito foi na Nina. Eu não acho que ela merecia ir pra aquele bottom, mas de qualquer forma também esse makeover, as coisas foram muito boas, mas ela indo embora, a Silk ficando, isso pra mim também foi uma escolha um pouco difícil, assim, e eu acho que não precisava. Esse cast estava muito bom. Eu até comentei com o Saulo quando anunciaram o casting, tinha queens já famosas, já conhecidas, e que já tinham público, assim, não precisavam deles postarem certas queens irem pra frente, assim como também ficou injustificável algumas queens saírem antes. Mas eu acredito que, no geral, a season não foi totalmente estragada por causa disso. Não foi a pior season do programa. Foi uma temporada boa, mas que isso me deu vontade até de parar de assistir durante alguns momentos. Mas a coroação, afinal, foi muito boa e é possível passar pano pra essa edição. Os piores momentos, pra mim, alguns até já foram citados. Tipo a eliminação da Nina, achei completamente sacana. Outras coisas também que eu não curti na temporada foi, por exemplo, os looks repetidos da Vanessa. Não aguentava mais ver ela com a mesma silhueta, sempre de maiô, ou então usando a cor vermelha. Pra mim isso pesou muito contra ela e fez com que fosse uma das coisas mais chatas de assistir. A hora que a Vanessa pisava na passarela, eu já revirava os olhos, tipo, lá vem ela, com mais do mesmo. Embora eu tenha adorado a grande final, pra mim um dos piores momentos foram os lip syncs for The Crown. Os 2 primeiros foram péssimos e pra mim pesou muito contra a grande final, que eu até então tava achando ótima, mas a hora que eu vi as drags dublando uma contra a outra, já era assim, o desastre anunciado. Por fim, pra mim, a grande decepção da temporada, a perfeita ilusão, foi a Silk Nutmeg Ganache. Eu fiquei bem decepcionado, bem triste com o que ela se revelou no decorrer da temporada, porque quando houve o anúncio oficial do elenco, ela foi uma das drags que chamaram a atenção do público de uma forma muito positiva, então a gente já gritou winner no primeiro momento, só que no primeiro episódio ela já saturou, e aí a gente teve que engoli-la por mais 11 episódios, sendo chata, insuportável, e no final ela ainda, que prometeu mundos e fundos, chega no lip sync e faz aquela apresentação horrorosa, digna de Sasha Away. Eu acho que a grande decepção da temporada foi a Silk, mas é isso aí, né? A gente cria expectativas e acaba sobrando com elas, e no caso, é só torcer pra que, se ela voltar no All Stars, ela corrija muito das coisas que ela fez de errado nessa temporada e mostre uma grande evolução que traga a redenção que ela merece. Eu acho que drag nenhuma merece sofrer ódio, ser perseguida, e embora a Silk tenha demonstrado uma personalidade chata na temporada, isso não significa que ela mereça sofrer ódio ou coisas do tipo na sua carreira aqui fora. Eu vou torcer aí pra que ela tenha uma redenção. E no mais, eu acho que a nossa querida campeã Yvie Oddly tem todo o potencial aí pra fazer um reinado memorável. Afinal de contas, a sua antecessora, a Aquaria, deixou aí um caminho grande pra ela poder percorrer e mostrar o seu valor. Então, eu acho que foi uma temporada boa e eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até então, nos mandando mensagens, seja nas nossas redes sociais, seja no YouTube. Estaremos aí
aí de volta com uma nova temporada assim que possível. Pode ser de Drácula? Pode ser de Drag Race UK? Pode, vamos ver. O que aparecer primeiro, a gente estará apto aí pra fazer uma nova temporada de Batendo Cabelo com Hot Saulette. Quero agradecer meus companheiros hoje aí, Rodrigo e Gustavo, e no futuro a gente pode fazer mais essa parceria novamente. Basta estarmos, né, todos disponíveis com horários bons aí pra poder gravar, porque não sei se vocês sabem, mas nem sempre é possível a gente convidar pessoas pra participarem, porque os nossos horários de gravação não são tão fáceis de conciliar com outras pessoas que podem participar conosco aí. No mais, muito obrigado por tudo. Aqui quem falou foi o Saulette. Eu fui o Rod. E aqui é o Gustavo. E esse foi mais um Batendo Cabelo com Hot Saulette, featuring Gustavo Marinho. Até a próxima, beijão pra vocês.